que está conosco aí no canal Literal Web. Hoje, Literal Web Entrevista, mais uma edição do Literal Web Entrevista. Né? Ele que é um jovem escritor, né? Conhecido há pouco tempo, mas um escritor, né? De talento. Então hoje eu vou conversar com ele, com o Cauã Gedis. Tudo bem, Cauã? Obrigado aí por ter aceito o bate-papo, a conversa. Nada, é uma honra estar aqui na Literal Web. É muito prazeroso ser chamado para um programa de internet desses, da revista. É a minha primeira vez aqui, então eu posso estar um pouco deslocado, mas sempre bom dizer que é um prazer estar aqui. Nada, meu caro. É a primeira de muitas, pode ter certeza. Vamos lá, Cauã. Cauã, conta pra gente aí um pouquinho como que nasce, né, em você esse gosto pela escrita, meu caro. Desde que eu era bem pequeno, eu já tinha esse espírito de escritor, gostava bastante de desenvolver histórias e envolver meus amigos em ambientes ficcionais que eu mesmo criava e levava para o pessoal da minha turma ler, e o pessoal gostava bastante. Também organizava projetos de jornais nessa mesma sala, nessa mesma escola, enfim. Só que aí por um tempo eu parei, por algum motivo eu parei. Mas esse ano, no final mais ou menos do ano passado, para esse ano, eu voltei a escrever, voltei a me inspirar, porque eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa além de estudar e fazer coisas no colégio. Eu precisava fazer alguma coisa para mim. E aí eu decidi me aprofundar mais na escrita, me aprofundar mais como escrever, principalmente, por exemplo, roteiros de cinema, ou até mesmo de quadrinhos, enfim. Eu curto bastante roteiro, comecei a estudar sobre o assunto, tanto que o primeiro texto que foi publicado no suplemento Traçar foi um baseado nos meus estudos sobre roteiro e narratologia. E eu continuo estudando sobre o assunto. E até hoje, às vezes bate uma inspiração e eu vou lá, eu vou escrever um texto. É algo muito bom para mim e para minha vida. Como que nasce esse processo? Você falou assim, bate a inspiração. Beleza, então tem um processo aí, tem um quê de inspiração, né? Mas você trabalha somente através da inspiração ou tem dias que você sempre fala assim, não, hoje eu vou escrever, ou pintou uma ideia, eu quero escrever sobre isso, né? Ou você observa alguma coisa que aconteceu e aí você quer escrever sobre aquilo ali, ou não? É só a inspiração mesmo? Então, tem um quesito também da parte, por exemplo, do estudo que eu fiz sobre narratologia, enfim. Uma das coisas que eu acabei aprendendo é que dificilmente há realmente um bloqueio criativo. Então, não se pode escrever sempre só na inspiração. Isso é a minha filosofia. Muita coisa também é muita técnica de escrita, técnica de ir lá e conseguir escrever, conseguir dissertar, conseguir fazer um texto, produzir alguma coisa boa, sem estar aquela coisa descendo do céu, vindo para sua cabeça de inspiração. Teve outro texto também, que eu já até enviei agora. Ele é sobre androides, sobre a evolução do ser humano como espécie. Eu escrevi sobre isso, não veio inspiração alguma sobre o assunto. Eu só observei isso, observei esse fenômeno que eu achava sobre, e aí decidi escrever também. Então, eu trabalho um pouco com os dois, mas ainda assim os melhores textos que eu escrevo são na inspiração mesmo. E com certeza tem uma motivação muito maior. Você tem quantos anos? Eu tenho 13. 13? Tá. Então, eu vou te explicar um pouquinho que eu perguntei a você da sua idade.
Porque, assim, você fala em termos técnicos já e tal. Explica pra galera, como que você explicaria pra galera da tua idade que de repente está te assistindo, o que é a narratologia? Que é narratologia? Isso. Simples. A narratologia é o estudo das histórias, da narrativa. É você aprender a contar a história mesmo. Tem toda uma técnica muito, muito simples, passos a serem seguidos, mas é basicamente isso. Você aprender bem a contar a história. Beleza. Você, nesse processo seu de construção da história, existe a influência daquilo que você lê em cima daquilo que você escreve? Influência daquilo que eu leio sobre o que eu escrevo, sim. Sim, tem sim. Eu estou desenvolvendo um projeto de uma webcomic com uma amiga, que ela desenha muito, ela vai ser a ilustradora e o roteirista. E muito da história dessa webcomic que a gente está desenvolvendo é baseada no que eu gosto de ler, no que eu mais me interesso, até porque senão não teria graça eu escrever aquilo. E eu estou gostando bastante do processo. É sobre a mitologia grega, eu curto muito isso, eu assisto várias coisas. Ainda não tenho os livros da mitologia grega, né? Odisseia, Ilíada, Homero, enfim, mas pretendo ter um dia. Mas vejo vários vídeos na internet, postagens no blog sobre o assunto para entender mais. É um universo que eu gosto muito, muito mesmo. Uma coisa que eu estou me baseando bastante para escrever isso é o universo de Harry Potter, que eu estou lendo agora. Ontem mesmo eu terminei o 3º livro, iniciando ainda. Mas é uma mistura, de certa forma, dos dois. É uma mistura do que eu leio, do que eu curto. Nem esses dois que eu mencionei, várias outras coisas, né? Que acaba agregando. Deixa eu te pegar uma curiosidade que me veio aqui agora em mente, né? Você falou do Harry Potter, aí eu lembrei do amigo, né, do amigo meu, que ele gosta justamente dessa área da fantasia e ele gosta muito de tabuleiro de RPG. E a grande influência dele foram os jogos. Existe essa influência também dentro dos jogos digitais e dos jogos eletrônicos, no caso, que você de repente joga, eles também influenciam nessa contação de história? Então, um pouco por conta das histórias dos jogos. Uma das histórias do jogo que eu mais gosto é do Injustice 2, que eu joguei há um tempo atrás. Toda hora eu tô voltando a jogar o modo história do jogo, que envolve a Liga da Justiça, contra o Superman, enfim. Tem toda uma história ali, eu gosto bastante. O Superman, por exemplo, é um tirano naquela história. E na história que eu tô fazendo com a minha amiga, ela tem um personagem que para muitos é achado que é bom, considerado bom, mas ele é um tirano, alguém muito ruim, então se influencia também. Mas no geral, eu não jogo muito, não. E eu te pergunto, e é uma coisa que eu tenho uma curiosidade imensa, né? Entre vocês, por exemplo, entre a galera da sua idade, entre os seus amigos, né? Você é um escritor, tá? Você gosta de escrever, você escreve, você já publica, então você é um escritor, né? Rola um bate-papo a respeito disso? Rola um bate-papo a respeito da escrita? Sim, rola bastante às vezes, mas rola sim, um bate-papo sobre a escrita, principalmente com alguns outros amigos que também gostam de escrever, a maioria não, mas eu tenho 1 ou 2 que gostam dessa atividade, né, de escrita, e rola sim um grande bate-papo. Às vezes nem com eles, às vezes eu tô comentando sobre um filme, sobre uma série. Eu gosto bastante de, sempre que eu vejo um filme que os meus amigos estão vendo também, eu gosto sempre de dar a minha opinião,
da narrativa daquela série, da narrativa daquele filme. Fiz isso recentemente com o Enola Holmes. A gente estava conversando sobre o filme, né? Que lançou na Netflix, sobre a irmã do Sherlock Holmes. O filme eu gostei bastante, mas eu analisei os pontos e achei alguns furos no roteiro, algumas coisas que o roteirista poderia ter feito melhor, que, na minha opinião, técnica poderia ter sido melhor. Por exemplo, o desenvolvimento melhor de uma das duas tramas, que o filme colocaram duas tramas ali, só que pra mim não desenvolveu uma melhor do que a outra. Foi uma pior do que a outra. Mas, como pessoa, como audiência, eu gostei bastante do filme. E faço isso direto. Eu faço com um livro também, eu tento analisar, não consigo analisar tão bem quanto o filme, não por conta da visibilidade, enfim, mas pelo que eu estudo mais sobre de filme, série. Mas sempre rola esse bate-papo, sim, sempre é bem legal. Você já pensou em transformar tudo isso que você escreve ou que você pensa em um projeto audiovisual, em você parar de frente para uma câmera e falar sobre essa série, falar sobre esse livro que você leu, falar sobre um determinado jogo, falar justamente sobre o roteiro desse determinado jogo? Você já faz isso ou você pensa em um dia fazer isso, meu cara? Então, eu tô com uma ideia aqui. Não tá nem um pouco desenvolvida ainda, mas eu tô pensando ainda de como unir duas coisas que eu me interesso muito, que é a área da ciência, em geral, qualquer ciência. Eu adoro principalmente as três, física, química e biologia, adoro isso. Também, contexto narrativo. Eu pensei como poderia unir esses dois, de algum jeito. E aí eu tô com a ideia de fazer um blog analisando a narrativa de filmes e séries, principalmente de ficção científica, porque é o que mais há ciência ali. Uhum. E analisar também a parte científica deles, a parte de ficção científica, como poderia se enquadrar no mundo real, se seria possível, se não seria possível, como seria possível. Enfim, eu gosto muito dessas duas áreas, eu penso em fazer um blog sobre o assunto, ainda mais que agora minhas férias estão chegando, então não vou ter muita coisa para fazer, vou poder me focar bastante nesse assunto. O que nasce primeiro na sua narrativa? Olha, nasce primeiro um fragmento de alguma coisa que já existe, de alguma coisa que eu gosto muito, e essa coisa vai se desenvolvendo até virar uma coisa própria minha. Para personagem, por exemplo, eu me inspiro muito em música. Eu imagino uma música, sei lá, uma música de um cara com raiva, como Numb, de Linkin Park, aquela música bem agitada. Imagina um personagem ao fundo, com trilha sonora daquela música, e muito, muito enraivecido. Aí eu penso, desenvolvo, por que esse personagem estaria assim e tal. Imagino um personagem assim, uma música mais calma, apaixonada. Eu penso em um romance, por exemplo. Aí, como eu ouço bastante música, eu geralmente penso primeiro nos personagens, e às vezes a música que eu ouço tem uma história, então acaba surgindo essa história também. Mas muitas vezes a história eu desenvolvo a partir de mim mesmo, a história é própria, mas o personagem é muito, muito envolvido com a música que eu escuto. Eu curto muito isso. Por isso eu procuro sempre ouvir músicas só que me inspiram, que me deixam inspirado, que me lembrem alguma coisa, alguma história, enfim. Todas as músicas da minha playlist me fazem pensar em alguma coisa desse tipo. Se não tiver, eu deleto, porque eu nem vou ouvir a música. Existe de repente alguém no qual você tenha confiança e fala assim, bom, esse texto está pronto, né? Geralmente a gente acaba mostrando para alguém, né? Quando termina, até para ver se está legal. Você tem essa pessoa? Geralmente, nos textos que eu escrevo,
alguma coisa relacionada, eu envio pro Eric Bernardes, e ele dá uma boa avaliada, tanto operativa, tanto como técnica, que ele também é um grande escritor, então ajuda bastante nisso. A maioria das coisas eu envio lá para ele. E também tenho uns 2, 3 amigos que eu envio as coisas também, porque não basta só uma opinião de uma pessoa, de vários públicos também é ótimo saber. Então eu geralmente mando para essa gente. Às vezes também eu converso com minha mãe sobre o assunto, às vezes ela tá aqui em casa fazendo alguma coisa, eu tô à toa, então fico lá enchendo o saco dela conversando sobre as coisas que eu tô inventando por aí. Como foi você ver, eu não sei se seu texto foi publicado foi a primeira publicação, ou se você já teve texto publicado em outros lugares, mas como que foi ver, né, o seu texto publicado pela primeira vez dentro de um suplemento literário? Tá? Olha, foi muito bom. Eu me senti bem feliz com isso, bem orgulhoso de mim mesmo por esse feito. Foi completamente inspirador. Eu queria sempre escrever mais para tentar colocar mais textos lá, chegar em patamares maiores. Quando publicou, eu enviei para todo mundo, para todo mundo ver o que eu tinha feito e tal. Até o meu avô, que não consegue enxergar muito bem em tela digital, aí eu imprimi para ele. Ele gostou bastante. Meus avós, eles se confundiram, acharam que a revista era impressa, eles estavam quase indo na banca e procurando para comprar a revista. Mas aí eu ler para eles, disse que... Oi? Vai ser um dia em breve. Seria bastante legal, só agora não ia dar muito certo por conta da pandemia, pouca gente saindo para comprar coisa, né? Mas a mais seria bastante interessante ser uma revista impressa. O que é, né, você saber que, as pessoas estão lendo, as pessoas estão comentando comigo a respeito daquilo que eu escrevi. Como que isso aí passa pela tua cabeça, meu pai? Olha, é algo muito, muito bom de se ouvir. E como eu falei, várias coisas que me inspiram aqui. Essa é uma delas. Muita coisa me inspira mesmo. Essa é, com certeza, uma delas. E me deixa muito, muito animado, com vontade de escrever algum outro texto, imaginar um assunto e ir lá e escrever sobre. Agora mesmo. E é completamente surreal a sensação de sentir que eu sou apreciado. Você já pensa, né, já está passando pela tua cabeça de no futuro você pegar tudo isso que você está escrevendo e transformar num livro físico? Então, seria uma coisa interessante, mas acho que não, por conta de que as coisas que eu escrevo são de assuntos completamente distintos um do outro. Então, por exemplo, uma vez eu escrevi sobre narratologia, o outro foi sobre uma reflexão que eu tive da minha cabeça, o outro sobre robótica. Então, acho que juntando tudo aquilo ali em um livro só não ia ficar muito coerente um com o outro. Mas você tem o desejo de desenvolver uma história sua e ter essa publicação em livro físico? No momento só fica na ideia mesmo, mas seria muito bom se eu fosse lá e publicasse, mas eu nunca sentei, planejei para isso. Mas sim, eu desejo um dia ter algum livro publicado, seja sobre qualquer assunto aí, mas eu gostaria sim de ter algum livro publicado um dia. Você vê essa liberdade que a internet deu
de todo mundo se publicar? Eu acho muito bom, no ponto de que escritores que jamais teriam qualquer tipo de visibilidade, não por conta da qualidade, mas por conta do acesso deles a uma editora, a algum tipo de veículo que alcance o seu leitor, alcance o seu público. Por exemplo, alguém de uma cidade interior, bem do interior, escreve sobre astronomia. Só que ninguém no meio que ele mora entende de astronomia ou se interessa por astronomia. Então, com a internet, essa pessoa que curte astronomia, ela pode ir lá e escrever o quanto ela quiser sobre astronomia na internet e publicar para o mundo inteiro ver. E aí é só atingir os meios de tráfego digital, orgânico, pago, atingir esses meios e a pessoa consegue. Ela simplesmente consegue ser vista, ela consegue oportunidades naquele meio, ela consegue muita coisa pela internet. É sensacional a quantidade de portas que a internet abre para você simplesmente com dois cliques. Basta você fazer uma ou duas pesquisas que você já entende tudo o que você precisa para adquirir fama, adquirir visibilidade, ou simplesmente um ou outro leitor que se interesse pelo que você está escrevendo, pelo que você está fazendo. Se isso basta para você. Você consegue absolutamente tudo na internet. Completamente tudo. Só o porém é que muita coisa acaba sendo utilizada, né? Essa democratização, como você falou, acaba sendo utilizada de uma forma ruim. Acaba sendo utilizada para prejudicar pessoas, para prejudicar grupos. Nesse ponto, a democratização da internet não é tão boa, mas acredito que não há muito o que fazer em relação a isso. Qualquer meio, qualquer sistema tem um problema, tem uma falha, e o que é possível fazer é nós mesmos nos policiarmos para fake news, para conteúdo que não agregue coisas boas, ou nos nossos próprios hábitos, né? De não ir lá e atacar uma pessoa na internet, porque aqui é assim, internet, né? Uma pessoa vai e outras milhares vão juntas. Né? Daí surge a cultura do cancelamento, por exemplo. E você toma, uma ação que você toma na internet pode causar estragos terríveis. Então é uma ferramenta muito boa mesmo, mas tem pontos ruins, mas como qualquer outra coisa. Em que você se vê com 63 anos? Em que mundo você vai estar inserido quando você tiver 63 anos? Uma pergunta bem interessante. Se eu tivesse 63 anos, eu imagino que o mundo tem duas possibilidades. Ou virar uma utopia ou virar uma distopia. Sendo o mundo uma utopia, se viver, eu me veria, claro, com uma ou duas partes robóticas, robotizadas, vivendo em um mundo em que praticamente tudo é automatizado, ou à beira da automatização completa. O que eu não quero mesmo viver é a automatização completa por conta da vida mesmo, do sentido da vida. A vida perderia o sentido por conta disso, porque algo completamente automatizado, você tá ali e você não precisa beber água, você não precisa ir lá para beber água, porque tem uma cápsulazinha que gera água a partir do ar e água no seu organismo. Você não sente mais sede, você não sente mais fome, você não precisa ficar feliz, porque já existem simuladores que te deixam feliz assim, aqui na hora. Então a vida seria um tédio. A humanidade, com tantos avanços tecnológicos, vai chegar a um nível, na minha previsão,
de evolução tão grande, que vai morrer de tédio. Já se o mundo fosse, sei lá, uma distopia, seria também um universo bem interessante, só não seria legal de se viver, mas seria interessante de contar a história. Você vê vários filmes e séries que se passam em ambientes pós-apocalípticos, a história é muito interessante, mas com certeza eu não gostaria de estar na pele de algum daqueles personagens. Então, nesse caso, se o mundo acaba sendo público, eu acho que não seria muito legal. Eu não me vejo num futuro assim, que nem Mad Max, por exemplo, mas eu realmente não sei o que eu faria numa situação dessas. Eu prefiro tentar contribuir para a humanidade indo em um tópico. Você acredita, aí indo um pouquinho para a imaginação, explorando um pouquinho a sua criatividade, a sua imaginação, você acredita que possa existir um mundo pós-apocalíptico como, sei lá, como The Walking Dead, no caso? Quer ter aqueles zumbis, aqueles bichos andando pelas ruas, devorando gente? Pode sim. Basta uma coisinha sair de controle que acabou, já é um mundo apocalíptico. Você vê o coronavírus aqui, né? Foi uma coisa simples, um vírus bem pequeno, uma coisa foi alertada até, ignoraram e tal, e aí se alastrou, tomou a proporção que toma hoje. Tem várias pesquisas dizendo que doenças como a toxoplasmose ou algum tipo de fungo pode sim evoluir para controlar mentes humanas transformadas em zumbis, ou ameaça de guerra mundial. Muitas coisas são potenciais geradores de um futuro apocalíptico. Muitas mesmo. Eu curto bastante histórias sobre isso, histórias sobre um mundo pós-apocalíptico. Vira e mexe, eu tô conversando sobre esse assunto com meus colegas. O que a gente faria, como a gente reagiria se a gente tivesse um apocalipse zumbi. Sempre rende um bate-papo muito interessante. É bem legal. Eu tinha até uma história sobre isso. Ela acabou por falta de planejamento. Uma hora eu acabava ficando sem escrever, e aí eu paralisava o projeto inteiro. Mas eu tinha um projeto de uma sociedade pós-apocalíptica, que todo mundo, por conta da radiação, se transformou em monstros, e esses monstros lutavam contra outros monstros. Era meio que uma guerra mundial mesmo. Países estavam lá brigando, nações, enfim, com seus exércitos, espécies de monstros mais abundantes em uma espécie ou outra, enfim, eu tinha idealizado isso quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, só que aí eu não planejei a história direito, eu não sabia nada sobre narrativa, sobre o desenvolvimento correto de uma, então acabou. Mas ainda assim eu acho essa história muito legal que eu fiz sobre o futuro pós-apocalíptico. Você acha, por exemplo, que é possível o homem colonizar de uma maneira que ele possa sobreviver, criar uma nova humanidade, criar uma nova civilização na Lua, em Marte? Você acha isso possível? Ou descobrir caminhos mais rápidos para chegar em pontos mais distantes? Sim. A humanidade só precisa de tempo, de muito tempo. Com certeza, isso são coisas que nem eu, nem você vamos viver, mas quem sabe... Não, você pode ver. Oi? Eu não, você pode, eu não vou ver isso não. Quem sabe, né? Quem sabe não sabe o quanto a humanidade vai evoluir nesse período de tempo, mas colonização de outros planetas já está em desenvolvimento. Os maiores bilionários do mundo estão querendo isso. O criador da Amazon tá envolvido nisso, ele está querendo fazer turismo espacial.
o criador da Tesla, de carros, do PayPal, enfim, de várias outras empresas, o Elon Musk, ele tá também com esse projeto de colonizar Marte, e ele é doido por isso. Ele quer colonizar Marte, ele quer morar em Marte, ele quer viver em Marte. Todo mundo vê que ele é doido por isso. Então é completamente possível a colonização espacial, e eu acho isso muito interessante para todas as áreas, a área da ficção, como se desenvolveria melhor, ou a vida em outros planetas. Eu acho completamente possível ter vida em outros planetas, a quantidade de relações entre as sociedades que isso causaria. Só indo para Marte já é um avanço imenso. Indo para Marte, indo para a Lua, fazendo colônias lá, é incrível. E tem cada ideia doida, e com o tempo, com muito desenvolvimento, pode funcionar. Eu já vi notícia dizendo que estavam querendo fazer uma atmosfera artificial em Marte. Acho que passou até no Fantástico, alguns anos atrás. Estavam querendo fazer uma atmosfera artificial em Marte para dar pra gente sobreviver lá. É muita doideira, parece muita doideira, mas é possível. Eu acredito que tudo nesse universo aqui é possível. Só precisa de muito tempo para descobrir como fazer isso e muita criatividade para saber lidar com tantas informações que você tem. Porque você tem um universo infinito, então você tem possibilidades infinitas. Vou fazer perguntas rápidas, e aí falar o nome e o porquê. Beleza. Vamos lá, então. Uma série. Steven Universo, isso que eu falei, porque ela aborda muitos temas, temas sobre racismo, temas sobre preconceito, governos autoritários, e consegue ser cativante, porque tem muita música. E as músicas são legais e ficam na cabeça. Um canal no YouTube. Metaforando. Eu acho muito interessante o trabalho do Vitor Santos, cara que analisa a expressão corporal, a linguagem corporal, as microexpressões faciais do pessoal, dos grandes famosos, enfim. Eu acho muito interessante essa ciência e incrível demais. Um livro. Diria Pequeno Príncipe, por conta de todas as reflexões que ele traz pra gente, pra nossa vida mesmo, e por ser tão atemporal, né? Pequeno Príncipe foi escrito em 1700, 1800 e pouco, e até hoje as lições de vida que ele traz são usáveis, são viáveis. Um jogo. Como eu mencionei aqui, o Minecraft é meu jogo favorito. Aliás, antes de eu entrar aqui, eu tava jogando esse. É muito bom por causa da expansão que ele te permite, da criatividade que você pode. Também é possível jogar isso com amigos, fazer o que você quiser. Recentemente eu estava até com um projeto com o pessoal de montar a minha cidade inteira no Minecraft. A gente parou porque o povo desanimou e também estava travando muito a internet de todo mundo, infelizmente. Mas a gente estava com esse projeto. Quem sabe um dia ele reviva, né? Eu gosto muito desse jogo. Então, você escreve só em prosa ou você também consegue escrever em poesia? Bom, eu não escrevo muita poesia. Eu gostaria de escrever mais desse estilo. Mas o trabalho mais recente com poesia foi agora pro ISGO, o Sarau Estudantil, lá de Gonçalo. Então fiz uma poesia sobre
sobre o racismo. Eu fiz como se eu fosse um policial branco que... Não exatamente um policial, como se eu fosse o próprio racismo. A mediadora do sarau, ela falou que, de preferência, o tema do que você fizesse era sobre consciência negra, que vai cair no dia da consciência negra. Uhum. E aí, como eu não sou negro, eu não posso falar uma experiência minha com racismo, mas eu posso incorporar um racista por conta da minha fisionomia, enfim. Eu posso incorporar um racista, eu posso incorporar pensamentos racistas e, no final, falar que eu sou um problema que a sociedade precisa resolver de uma forma bem sádica, mesmo como o próprio racismo falaria. Mas eu gostaria muito mesmo de falar mais sobre... Falar mais não, escrever mais em poesia, escrever mais com rima. Eu gosto muito disso, muito disso. Eu já pensei até em escrever uma história em rima, uma história rimada, sabe? Uma rapsódia, que se chama, um conto épico rimado. Tem até o nome de Bohemian Rhapsody, aquela música do Queen, que é uma história mesmo. Pouca gente entende que mas é uma história. Calma. Quem está te assistindo quer, de repente, bater um papo contigo depois, quer prolongar esse bate-papo contigo, quer procurar mais sobre o seu trabalho, sobre os seus textos, aonde, como que essas pessoas podem te achar nas redes sociais, meu cara? Como? Bom, tá disponibilizado aí o meu Instagram, então só me mandar mensagem lá. Se quiser até, manda o meu número de telefone, pessoal, e chama na conversa. Só ir lá e falar comigo. Cauã, quero te agradecer, meu cara, pelo bate-papo. Excelente bate-papo, você está de parabéns, meu cara. Continue assim, né? Que muitos e muitos e muitos jovens de 13 anos sejam que nem você, meu cara. Né? Então, muito obrigado mesmo aí pelo bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi um bate-papo, né? A gente tenta levar de uma maneira mais descontraída possível. Então, muito obrigado, Cauã. Cauã, faço agora a abertura final para você. Você pode falar o que você quiser. Você pode chamar a galera para participar de qualquer tipo de evento que você esteja participando, meu cara. Fique à vontade. Bom, o que eu tenho a dizer é que foi um ótimo bate-papo. Foi ótimo mesmo participar desse programa de internet. Eu me sinto honrado por ter essa oportunidade e queria finalizar, né, convidando vocês todos a participarem do FISGO, que é o sarau estudantil que eu mencionei. Vai ser um evento muito bom e muito interessante. Aliás, nem adianta mais porque já aconteceu. Então, obrigado por lembrar agora que for ao ar já. Para quem está vendo, para quem está assistindo aí pelo YouTube, né, ele está falando do FISGO. Quem quiser ver, basta pesquisar no YouTube aí, FISGO. Vocês vão ver que esse ano foi feito, né, em modo online. Então vocês vão procurar, vocês vão poder achar o Cauã, né, no sarau estudantil. É isso, Cauã? Isso aí. No sarau estudantil, que aconteceu no último dia 20, sexta-feira, dia 20. Então vocês podem buscar lá aqui no próprio YouTube, né, e ver o Cauã lá declamando a poesia dele. E aí depois vocês voltam aqui, né, ou lá no próprio vídeo e deixem os seus comentários para que o Cauã saiba, né, o que vocês acharam da poesia dele e tudo mais. Então, fecho aqui, né, mais um Literal Web entrevista. Geralmente as pessoas se apresentam no início da entrevista, eu me apresento no final. Eu faço um negócio um pouco diferente. Então, meu nome é Renato Cardoso. E encerro aqui mais uma edição do Literal Web Entrevista. O Literal Web não está somente na plataforma do YouTube, ele se encontra na plataforma do Suplemento Araçá, que é o endereço que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Suplementaraçá.com.br, e também no Spotify.
É só procurar lá no Spotify, literalmente. E aí vocês vão encontrar todo esse conteúdo de entrevistas, de poesias, de livros e tantas outras coisas que ainda estou por vir. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Um forte abraço. Tchau, tchau, galera, e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!